Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado em mais um vídeo do canal. E hoje, nesse domingo, para falar do pós-jogo, São Paulo 3, América Mineiro 0. Se você ainda não sabe, mas acho que a maioria já sabe, São Paulo venceu ontem, às 18h30 o jogo foi, no Morumbi, venceu. O placar até não reflete o que foi o jogo, mas venceu o América Mineiro 3-0. Então, se você está chegando aqui, já peço a você que se inscreva no canal, né? Se você já é inscrito, agradeço. Inclusive, falando, o canal passou de 250 inscritos. Não é aqueles milhares de inscritos, né? Não são tantos, mas o canal sempre está crescendo. É um projeto aí que foi do início do ano. Tem um vídeo aqui logo no início do canal que fala sobre isso. Então, agradeço demais, né, essa quantidade de pessoas e espero estar sempre crescendo esse canal, beleza? Então, falando do jogo, vamos começar falando logo do jogo. São Paulo vence o América Mineiro por 3-0. Em minha impressão do jogo, eu posso dizer que foi uma partida, vamos dizer assim, correta e simples do São Paulo. Tanto do São Paulo, né, dentro do que jogou, quanto da estreia do Dorival. Foi a estreia do Dorival e a estreia do São Paulo em casa pelo Campeonato Brasileiro, né? Foi bem simples e bem, vamos dizer assim, correta. E aí eu já começo falando isso e mostrando a você porque essa minha impressão, colocando a escalação aqui. O Dorival, ele opta pelo sistema de uma linha de 4. Então, inclusive na própria coletiva, né, como eu falei, você que está chegando agora, eu não fazendo o pós-jogo logo acabar o jogo, você tem tempo para ver a coletiva, você tem tempo para refletir um pouco mais e analisar um pouco mais. E na própria coletiva o Dorival foi muito coerente. Ele falou que viu mais erros do que acerto. E realmente essa foi a tônica do jogo. Eu também posso dizer, fui no estádio, né, fiz até um short falando da torcida, né, acompanhando o São Paulo logo no início da entrada do estádio. Então eu vi muito mais do time do Rogério Ceni do que ainda do Dorival, apesar de ter notado algumas diferenças. E muito isso se dá pelo esquema de 4, né, que está aqui. Ele entra com os nossos dois melhores zagueiros, o Beraldo e o Arboleda. Utiliza laterais, né, diferente do que o Rogério, que muitas vezes inventava. Ele entrou com o Patrick, que não fez uma boa partida. É bom frisar isso, né, já falando das atuações. E com o Ray Ramos, como eu já falei, tem total capacidade de jogar nesse time do São Paulo pelos laterais direitos que temos. No meio ele entra com o Luan, diferente do Rogério, né? E aí bota Pablo Maia com dois volantes. A ideia do Dorival era dar um sistema defensivo até mais seguro, o que não ocorreu na partida, né? O América Mineiro criou bastante chance. Entra como meia, Nestor, que é, vamos dizer assim, um remanescente da era Rogério Ceni, porém como meia, mas não fez uma partida boa. E o Michel Araújo, que também apareceu algumas vezes, mas foi abaixo do que eu imaginava ele ali no meio. E no ataque, não tem dúvida, é Luciano e Caleri, né, que são os nossos dois melhores atacantes. Então o que o Dorival teve em mérito foi justamente fazer o simples, coisa que o Rogério Ceni muitas vezes não fez. É colocar os jogadores nas posições que eles são de fato. Inclusive, você via que aqueles erros de passe bobo, aquela movimentação que muitas vezes não dava certo, o São Paulo estava bem tranquilo, iniciar até o primeiro tempo dessa forma, porém o América Mineiro melhor ali no início. Na verdade, eu acho que só tem uma jogada, né, que é bem característica, o Caleri aos 3 minutos, acho que o Caleri cruza, e o Michel Araújo com um meia dentro da área, né, toca na bola, mas a bola vai para fora. Depois o América Mineiro começa a tocar a bola, o São Paulo parece não encaixar a marcação. Então até ali, inclusive já com 13 minutos, eu, pelo menos na minha cabeça, começa a passar porra do Dorival. O Pablo Maia recebe um cartão amarelo, eu fico pensando, pô, por que não entrou com o Gabriel Neves, né? Então, o que eu quis dizer é isso, parecia mais do time do Rogério do que o toque do Dorival Júnior, até porque é muito cedo, é o primeiro jogo. Mas aí o São Paulo fica sem criar muito. E talvez uma das coisas diferentes que o Rogério fez, mas em poucas situações, foi a marcação e pressão. Deu para ver que a linha, muitas vezes o Dorival fez com que o time avançasse. Os primeiros atacantes ali, Caleri e Luciano marcando pressão, né? E os meias e o Pablo Maia nessa primeira linha aí, ou na segunda de marcação. E em uma dessa bola, a bola é roubada. O Luciano entra da área e dá um chute, para mim falha do goleiro, inclusive a bola pega assim muito do lado, o pessoal que estava no lado, vamos dizer assim, oposto ao Luciano, né, acha que nem foi gol, acha que é aquela bola que engana.
mas acaba que é gol. O São Paulo não tinha criado para fazer esse gol, né? Mas saiu 1 a 0, inclusive, em ponto importante observar, o Luciano voltando até essa fase artilheiro, né? Inclusive contra o jogo do Ituano, que foi 0 a 0, a grande jogada que podia merecer gol foi o Luciano entrando dentro da área como atacante e não como meia, como o Rogério imaginava, cabeceando, mas o goleiro do Ituano faz uma boa defesa. Então, assim, o Luciano talvez não vai ser aquele jogador que aparece o jogo todo, mas voltando a fase goleador, né? E com a, vamos dizer assim, com confiança, vai fazer diferença nesse time do São Paulo. O São Paulo faz 1 a 0, aí recua, o América Mineiro começa a ir em cima, não tem, começa a ter chance, chuta, e como o goleiro Rafael começa a aparecer, vocês viram ali no kart, né, o nosso paredão, sem dúvidas a fala que foi o melhor jogador em campo, porque depois dos 40 ali, o América Mineiro tem uma bola que cruza da esquerda, né, do ataque do América, passa por todo mundo, você até olha no lance, no campo você não presta atenção nisso, mas depois vem no lance, ela passa por todo mundo, tem muito jogador de São Paulo, mas ela passa. E no outro lado, o jogador do América chuta, o goleiro Rafael num reflexo, com agilidade, faz uma defesa para mim, uma das, vamos dizer assim, grandes defesas depois da era Rogério que eu vi, né? Ele defende, a bola, o jogador ainda toca, a bola pega na trave. Inclusive o América Mineiro até reclama que talvez a bola tenha entrado, mas não entra. O goleiro Rafael salva. Depois, outros minutos depois, jogada pela direita também, cruzando. A zaga do São Paulo com os volantes não se encaixaram bem, né? E o jogador cabeceia, o goleiro Rafael faz outra excelente defesa. Aí é o que a gente fala, né? Inclusive muitos amigos do canal, de outros canais também falam que goleiro de grande time, né? Ele garante resultado. Seja um empate quando o time não está jogando bem fora, ou seja a vitória quando o time também não está jogando bem nos seus domínios. E foi o que aconteceu com o goleiro Rafael. Todo mérito para ele, que vem trabalhando bem e poucas vezes falhou, já teve algumas falhas, mas geralmente bem regular. Enfim, e acabou o primeiro tempo nisso aí. O São Paulo volta com o mesmo time e assim, com a lentidão, na verdade tem uma jogada muito característica também, muito parecida com o início do primeiro tempo. Só que dessa vez o Nestor cruza, o Caleri chega, toca na bola, a bola vai para fora. São Paulo não faz esse. Se o São Paulo fazer esses gols no início aí, talvez o jogo fosse um pouco mais tranquilo. Mas não faz, aí no segundo tempo o América Mineiro, já entendendo que se botar mais gente, se atacar o São Paulo, poderia conseguir. E aí numa jogada também do Boi Bandido, sai driblando na zaga do São Paulo, chuta. O goleiro Rafael faz outra excelente defesa, né, garantindo o resultado até então de 1 a 0. E aí o América começa a cansar um pouco, o São Paulo começa a trocar. O Dorival troca na volante, até que eu reclamei também, ele não tira o Pablo Maia, tira o Luan e bota o Gabriel Neves, que para mim deveria até ser titular. Eu acho que o Luan sentiu o jogo, né? Fazia tempo que não tinha jogado uma partida toda. Tira o Patrick também, que não foi bem. Eu sempre pedi o lateral esquerdo Patrick, é um menino que se comportou assim, não comprometeu, mas sempre quando chegava na frente errava cruzamento, então, mas o que dá pra ver é que tem mais de evolução. E assim, se o cara é lateral esquerdo, o ideal é colocar ele, pelo menos ele consegue entender a posição. Mas acaba que ele coloca o Caio Paulista, como a gente já falou várias vezes, não vou falar aqui, o Caio Paulista como lateral esquerdo, ele fica muito preso. E ele entrou com o Gabriel Neves, né? Ele não conseguiu ir para frente, né? O Gabriel Neves também, você via que está um pouco sem ritmo, né? Chegando atrasado nas bolas, correndo atrás dos atacantes. Mas o São Paulo passa a sofrer menos. E ali depois, lá para os 30, ele além de botar o Elton Rato, coloca Alisson e Marcos Paulo. E aí dá uma movimentação diferente. Eu acho que você pega e coloca esses caras. O Alisson, como eu já falei, enfim, a gente já falou, o Alisson não é um grande jogador, a gente já reclamou muito de Alisson aqui, já vi de torcedores, enfim, canais que eu acompanho. Só que o Alisson está entrando, está voltando a ter uma forma melhor e está entrando e dá uma movimentação. Os dois meias do São Paulo, tanto o Nestor como o Michel Araújo, eles não são jogadores, né, que tem muita velocidade. Entrando o Alisson ali, com o Elton Rato e o próprio Marcos Paulo eu vou falar mais uma vez. Primeira bola que o Marcos Paulo recebeu, ele dá uma ajeitada de peito, né, no centro, o Rato chuta, pega no zagueiro e vai para frente. E depois o Caleri faz uma jogada aos trancos e barrancos ali, faz um cruzamento, no meio tá o Marcos Paulo, chuta rasteiro devagar. Então assim, não é um cara que vai dar intensidade, já falei isso várias vezes, mas é um cara que talvez que o Dorival possa aproveitar muito pelo talento. Você vê que ele é diferenciado. E tá entrando com vontade, porque depois do São Paulo apertando aí, depois dos 35 minutos, né, uma bola na esquerda, o Alisson se movimentando, faz um cruzamento muito bom, o Caleri faz o gol.
E numa bobeira lá do jogo 2-0 já finalizado, né? Já acabado praticamente. Numa bobeira lá do zagueiro recua pro goleiro, o Marcos Paulo acredita, vai lá e faz o gol. Então, assim, até simbólico, né? O Marcos Paulo faz o gol, vai comemorar muito com a torcida. E é como se desse né, fechasse com uma pá de cal a era Rogério, né? Marcos Paulo que, né, a discussão com ele, com o Rogério, foi que deu início a talvez o fim da era Rogério nessa segunda passagem dele. E o São Paulo vence. O São Paulo vence 3-0, como eu disse, o próprio Dorival falou. O resultado, né, ele não fala como foi o jogo. O São Paulo podia ter sofrido o empate. Obviamente, talvez o América ia recuar, e aí ia ter outra história, o São Paulo ia para cima, tentar a virada. Mas a grande verdade, e o Dorival foi muito consciente, muito correto, por isso que eu falei no início da impressão, até o Dorival foi muito correto. Na entrevista ele fala que viu mais erros do que acerto. Eu também, por isso que falei que vi mais do Rogério Ceni do que do próprio Dorival. Óbvio que ainda tem muito tempo, né? O próximo desafio do São Paulo é contra o Ituano já na terça-feira. E vamos ver como é que vai sair. Acho que esses caras que entraram, que deram uma movimentação diferente, têm condição de ser titular, né? Tanto o Alisson como o Marcos Paulo, talvez. Eu acho que o sistema de 3 zagueiros ainda é o melhor, porque o São Paulo ficou muito, mesmo com 2 volantes, ficou muito vulnerável. É óbvio que vai ter treino, vai melhorar isso aí. Mas com 3 zagueiros você pode lançar o Caio Paulista pela esquerda, né, o próprio Alisson pela direita, o Ray Ramos, e aí você bota esses seus 2 volantes ali, né, talvez o Luan, o Gabriel Neves, ou até o Paulo Maia, que ele está querendo, iniciando, e você pode ter Marcos Paulo, pode ter Luciano e pode ter Calera no sistema ofensivo. Eu não vejo dificuldade nisso. Óbvio que a gente tem que aguardar muito esse trabalho do Dorival. Importante, independente se jogou bem ou não, como eu sempre falo, vitória. Foi uma vitória de confronto direto. Para mim, o América Mineiro vai lutar contra o rebaixamento, pelo que eu vi. E assim, como eu falei, a partir dessas rodadas iniciais, a gente vai ter noção desses times que vai lutar pelo rebaixamento. Então, o São Paulo tá ali de igual para esses times que de menor potencial, vamos dizer assim. Até porque na rodada, falando um pouco da rodada, né? O Fluminense, enfim, ganhou. Vem jogando um bom futebol. Mas, por exemplo, o Cruzeiro, que não jogou, né? Perdeu para o Corinthians, já vence o Grêmio. Acho que o Grêmio também é um que vai brigar aí para não cair, porque não é SAF, né? A SAF não tem grandes investimentos e o Renato tá ajudando o time, né? Ajeitando o time. Enfim, então, uma importante vitória para o São Paulo. Em relação aos destaques, né? Vamos falar. Destaque da partida sem condições do goleiro Rafael. É muito bom e faz muito tempo que eu não vejo terminar uma partida e o pessoal ficar gritando o nome de um goleiro, né? Ficar gritando o nome do Rafael, né? Nosso paredão, como eu botei aí na capa. Na defesa, eu ainda boto assim, todo mundo foi regular e parece não foi bem, mas eu boto o Ray Ramos, mostrou, né, que tem condição de ser titular de São Paulo, se não, errava, assim, apareceu na frente, deu alguns chutes, mas mostrando muita vontade, né, pelo menos em ir e tentar voltar, marcar, pelo menos segura ali na marcação. Quem não foi bem foi o Patrick, né, mas acho que tem margem para isso. No meio eu destaco o Alisson, que entrou no segundo tempo e deu uma assistência, né, não dá para não negar que ele entrou e ainda fez uma coisa interessante. E quem não foi bem, para mim, ali, eu acho que os meias. Talvez eu esperava um pouco mais, tanto do Nestor como do Michel Araújo, mas principalmente do Nestor, né? Que já é uma coisa padrão aqui que a gente fala. No ataque, destaque para o Calera mais uma vez, né? E para o Luciano também, mas eu acho que o Calera ainda pela briga, pela entrega, né? E quem não foi bem aí nesse sistema assim, eu acho que o resto foi irregular, né? O Marcos Paulo entrou bem, se considerar no ataque, e o Luciano fez um gol também. Tá? Então, de maneira geral, o São Paulo fez uma partida, né, razoável, dadas as circunstâncias. Beleza? Então vamos esperar. Provavelmente também a gente tem pré-jogo, né? Porque o jogo do Ituano já é na terça, então a gente tem que fazer na segunda o pré-jogo. E vamos esperar esse pré-jogo e a classificação do São Paulo, beleza? Um excelente fim de domingo para vocês.